Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos transmitindo esse culto de ensino bíblico aqui da Primeira Igreja Assembleia de Deus de Mutum. Eu sou o pastor Marcos Fernandes, eu quero louvar a Deus pela sua vida, que está aí na sua casa, onde quer que você esteja, participando do estudo da Palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos no estudo, nós vamos louvar a Deus com 2 hinos da nossa harpa cristã. A paz do Senhor, irmãos. Louvemos a Deus com o hino de número 491. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim há poder. Confie em Cristo para te curar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza pra teu coração, no sangue há poder, sim há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem
com os anjos na glória cantar. Seu sangue tem este poder, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Glória a Deus. Louvemos também com o hino de número 545. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus mesmo, bendito seja o nome do Senhor, por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui para transmitirmos o estudo da palavra do Senhor. Nós queremos tomar como base o livro de Ruth, o pequenino livro de Ruth,
mas com a história, uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Ruth capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Nós estamos com um probleminha nos slides, então não será possível a gente passar os slides para os irmãos. Eu preparei o slide hoje, mas não será possível, fica para a próxima oportunidade. Então vamos ler Ruth capítulo 1 e os versículos de 1 ao 5. Os irmãos acompanhem aí na sua casa, em nome de Jesus. Diz assim a leitura da palavra de Deus: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome dos seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Está aí a nossa leitura base de hoje. O nosso estudo traz por título: Os homens morrem em Moabe. Esse é o título do nosso estudo de hoje. Antes, vamos fazer uma oração, orando a favor, dos nossos irmãos, os nossos irmãos que se encontram, enfermos ou em tratamento de saúde. Que Deus possa estar abençoando a todos, curando as enfermidades, também abrindo porta de emprego para quem está desempregado, e também fortalecendo quem está fraco. Somente nosso Deus pode estar fazendo esta obra. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais essa oportunidade, de nós estamos aqui, Senhor, transmitindo esse estudo da palavra do Senhor. Querendo pedir que o Senhor venha abençoar os irmãos que estão em casa, no seu trabalho, não sei onde quer que eles estão. O Senhor possa estar abençoando agora de maneira especial, que a Tua palavra, Senhor, tenha primazia em nossos corações. Abençoa, meu Pai, aqueles que estarão neste momento recebendo essa porção da Tua palavra, e que o Senhor venha falar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Abençoando os irmãos que se encontram enfermos, vai curando as enfermidades, vai despertando, Senhor, os irmãos para estarem buscando o batismo no Espírito Santo, e também, Senhor, vai libertando todos os oprimidos que se encontram nessa hora angustiados. Entra com a providência a nosso favor, em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço para todos os nossos obreiros, cooperadores, todos os professores da escola dominical aqui da nossa igreja Assembleia de Deus de Mutum, e especialmente hoje o jovem Rafael Kepler, que está fazendo aniversário. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Rafael com paz e saúde. Pois bem, meus irmãos, o nosso estudo hoje: os homens morrem em Moabe. Uma pena que não vai dar para mostrar os slides para os irmãos. Então vamos lá, em nome de Jesus. Os homens morrem em Moabe. O livro de Ruth contém 4 capítulos, aqueles é um livro pequeno, ali incrustado ali no meio de grandes livros, Josué, Juízes, Ruth, depois já entra 1º e 2º Samuel, que são livros grandes, e esse pequenino livro traz uma história simplesmente fabulosa, maravilhosa, uma história verídica, poderosa, e que foi colocada ali por inspiração do Espírito Santo para mostrar a transição entre o período do juízo, que foram mais ou menos 300 anos, de declínio espiritual do povo de Israel, e também o início da monarquia de Israel, com a consagração do primeiro rei de Israel, que era Saul, e logo em seguida foi Davi. Então este livro foi escrito para mostrar que esta jovem, ela se converteu ao Deus de Israel e veio a ser bisavó do rei Davi. Então dessa maneira, mas não é dela que nós vamos falar. Nós vamos falar justamente sobre o drama que ocorreu na vida dessa família. Nós sabemos que nós estamos sujeitos a passar por todo tipo de lutas e provações. Tempos de crise, como nós estamos vivendo agora, essa pandemia da Covid, que já passou de 1 ano, que nós estamos aí sofrendo, e agora estamos novamente privados de estarem reunindo, presencialmente. Então é uma crise que nós estamos passando. Infelizmente, temos perdido, algumas pessoas, e também alguns irmãos que não morreram fisicamente, mas alguns já estão morrendo espiritualmente, justamente porque não têm suportado as crises, não têm suportado o problema,
na qual nós estamos vivendo. Apesar da Bíblia ter profetizado isso, apesar da Bíblia ter falado, né, que esse tipo de coisa seria possível, Jesus profetizou as pestes, mas as pessoas leem, mas não dão atenção ao que está escrito. E agora chegou, né? Chegou aí o cumprimento das profecias e nós precisamos estar apercebidos. Então vamos lá. Tempos de crise são inevitáveis. É o nosso primeiro item aqui. Tempos de crise são inevitáveis. Primeiro, fome na terra da promessa. Olha só o que diz, ó. Sucedeu nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. Então houve fome ali na terra de Israel. Mas Israel não era a terra da promessa? Sim, era a terra da promessa. Mas mesmo na terra da promessa, coisas ruins podem acontecer. Observa só, Deus permitirá, presta atenção no que eu vou falar com vocês agora. Deus permitirá luta até mesmo no lugar ou alguma situação que Ele mesmo te colocou. Deus permitirá as lutas em cima de uma circunstância que Ele mesmo te colocou. Então é importante que a gente, servindo a Deus, não seja iludido em pensar que, em servir ao Senhor, que nós não vamos passar por algum tipo de crise, que nós não vamos passar por algum tipo de tribulação. Observa que na terra da promessa é que houve a crise. A Bíblia diz que houve fome naquela terra, e dessa maneira, famílias estavam sofrendo. Mas o que o Elimeleque fez? Pegou sua família, sua mulher, a Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, colocou, né, a mudança em cima ali dos animais e partiu para peregrinar em outra terra. E a terra que ele escolheu foi a terra dos Moabitas, a terra de Moabe. Belém, ele saiu de Belém. Belém significa casa de pão. Agora você imagina, não tinha pão na casa de pão. Observa aqui, como é que Deus permite isso? Então, às vezes, né, a gente encontra pessoas que estão passando algum tipo de luta, algum tipo de tribulação. Semana passada eu estive num velório lá em Lajinha, da esposa do pastor Ezequias, encontrei um irmão da igreja de lá, e ele me saudou ali na rua ali, e disse para mim que ele está afastado dos caminhos do Senhor. Então, ele falou que foi uma fraqueza pessoal que aconteceu com ele, estava pregando na igreja, indo todos os cultos, todos os dias, mas de repente veio uma fraqueza espiritual. O inimigo armou para ele essa fraqueza, ele caiu e está afastado até hoje. Há mais de ano já que ele se encontra afastado dos caminhos do Senhor. Então, são decisões que as pessoas tomam. O Elimeleque, no momento da crise que estava acontecendo em Belém, ele resolveu não lutar contra aquilo. Ele preferiu sair daquela situação. Então ele chamou sua mulher, chamou seus 2 filhos e partiu estrada fora, rumo a outros lugares. E o lugar que ele escolheu, como eu já disse, foi justamente os campos de Moabe. Então Belém, a cidade que ele saiu, também é conhecido como a cidade do pão, e lá não tinha mais pão. E ele então teve que sair com a sua família. Mesmo servindo a Deus, nós passamos por tempos de tribulação. Tá? Separei um texto aqui de Filipenses 4, de 10 a 13, eu quero ler para os irmãos. Ora, muito me regozijei, disse Paulo, no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque aprendi a contentar-me com aquilo que eu tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. 13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha que maravilha, Filipenses capítulo 4, versículo de 10 ao 13. O 13 fecha com chave de ouro. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Maravilha, não é isso? Então saber que nós estamos sujeitos a passar por isso. A escassez, estamos sujeitos a passar por abundância, estamos sujeitos à enfermidade, à saúde, ao emprego, ao desemprego, aos conflitos no lar. Nós estamos sujeitos, mas nós devemos nos firmar em Cristo Jesus. Você viu o que Paulo falou? Vou repetir o versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Olha que palavra maravilhosa. Louvado seja Deus por isso. Então nós, a semelhança de Paulo, né, você vê, se Paulo estava pregando o evangelho, por que é que Deus estava permitindo, né, essas coisas na vida dele? Por que Deus estava permitindo essas lutas, essas provas na vida de Paulo, sendo que ele estava pregando o evangelho?
Paulo não estava trabalhando por conta própria, ele estava pregando o evangelho, espalhando o evangelho em vários locais. E agora, nesse momento que ele escreve essa carta, ele estava preso, em prisão domiciliar. Então, preso não porque fez alguma coisa errada, mas porque estava pregando o evangelho e foi acusado falsamente pelos judeus. Então, ele sofreu essa agrura aí, mas você vê que ele sempre reforça a sua fé na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. Então, Deus, mesmo servindo a Deus, nós estamos sujeitos a passar por tempo de escassez. Eu não sei o que se passa com você, meu irmão, minha irmã que está em casa. Eu não sei se está faltando alguma coisa na sua casa, mas eu quero te conclamar a você fazer como Paulo, poder todas as coisas no Cristo que te fortalece. Confia no Senhor, o Senhor sabe de tudo que se passa com você, Ele vai te atender. E a Bíblia diz mais também, a Bíblia diz que é para nós comunicarmos com os santos nas nossas necessidades. Se você está passando alguma dificuldade, procura quem pode te ajudar, que com certeza Deus vai levantar pessoas para te ajudar. Continuando. No mundo tereis aflições, disse Jesus. João 16, 33. O Senhor falou assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tá? Vou repetir o versículo. E tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então observa que o Senhor Jesus, Ele deixou para nós que enquanto nós aqui estivermos, nós vamos passar por tribulação, nós vamos passar por algum tipo de dificuldade. Então, a semelhança de Elimeleque, muitos têm desesperado, né? não tem esperado com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40. Eles desesperam, levanta o nariz e parte, né? Para sofrer talvez alguma coisa. O justo é provado, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, prova clara do justo juiz de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, Paulo também vai falar lá nos irmãos de Tessalônica, né? Na segunda carta, capítulo 1, versículo 5, que nós padecemos por causa do reino de Deus. O nome de Deus é glorificado até no sofrimento do crente, até na morte de um cristão, o nome do Senhor é glorificado. Então a Bíblia diz que não é para a gente estranhar quando a gente estiver passando por algum tipo de luta ou tribulação. Pelo contrário, a gente tem que reconhecer que Deus corrige aquele que Ele ama. E Deus permite a luta na nossa vida. O que nós não podemos é desesperar, né, como aconteceu com Elimeleque. O sofrimento justo foi um grande dilema na vida do Asaf. O Asaf lá no Salmo 73, ele externa o seu coração, ele abre o seu coração para demonstrar que ele deu uma fraquejada na fé, de ver que os ímpios estavam vivendo regaladamente, esplendidamente, enquanto o justo estava passando algum tipo de dificuldade. Mas ele fecha o salmo, né, continuando a confiar no Senhor. Vamos para continuar o nosso estudo. Os homens morreram em Moabe. Então Elimeleque pegou sua mulher, a Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, que já eram rapazes, né, e partiu peregrinando, diz a Bíblia. Ou seja, talvez ele não tinha parada certa, mas ele foi dar justamente na terra de Moabe. Ele foi parar lá em Moabe. Lá em Moabe morreu Elimeleque e logo depois morreu os outros 2 rapazes, filho dele. Morreu o Malom e morreu o Quilion. Os 2 filhos de Elimeleque e Noemi morreram. Os homens todos morreram lá. É por isso que o tema do nosso estudo hoje é: os homens morrem em Moabe. Por que eles morreram em Moabe? Porque eles saíram da posição. Eles deixaram a terra de Israel, uma terra que Deus havia prometido, né, para que o povo de Deus ali habitasse, e saíram para viver a vida por conta própria. E dessa maneira, eles vieram a morrer naquela terra de Moabe. Moabe é terra de sepultar homens. Moabe é terra aonde os homens vão e morrem, sobrando somente as mulheres. Sobrou a Noemi, esposa de Elimeleque, e suas 2 noras, que aqueles rapazes tinham casado lá com mulheres moabitas. Um casou com a Ruth, o outro casou com a Orfa. E os homens morreram, ficaram as 3 mulheres desamparadas lá naquela terra de ninguém, né? Vamos assim dizer. Então os homens morreram em Moabe. Qual o problema de Moabe, pastor? Eu vou explicar agora o problema de Moabe. Moabe era uma terra pagã. O paganismo dominava aquela terra, totalmente pagã. O que é o paganismo? O paganismo é um lugar onde não se serve a Deus. O paganismo é um lugar onde não tem conhecimento de Deus. No paganismo ocorrem coisas que desagradam a Deus. Moabe era uma terra idólatra. Eles veneravam a divindade lá, um ídolo de pedra,
que eles chamavam de Quemos. Em algumas Bíblias traz Camos, tá? Dado mesmo. Então, o Quemos era o deus venerado lá nos moabitas. E os moabitas, eles eram violentos, e eles também, a religião deles, como toda a religião cananeia, antes de Israel tomar posse daquela terra, é uma religião regada a muita orgia sexual e sacrifícios humanos, inclusive de crianças. É por isso que Deus mandou limpar aquela terra, apagar aquela gente ali, porque eles estavam contaminando a terra que é de Deus. Deus falou, essa terra é minha, e deu para Israel, deu para os descendentes de Abraão. Só que lá estavam os cananeus, inclusive os moabitas, e os moabitas contaminando aquela terra com a religião pagã, sacrifício de crianças e com orgias sexuais em meio a cultos religiosos. Então Deus não agradou disso e mandou que Josué e os seus soldados tirassem aquela gente de lá. E o que aconteceu? Na terra dos moabitas é onde o Elimeleque foi peregrinar. Olha onde que Elimeleque levou sua família. Olha que situação que ele levou sua família. A semelhança de Ló, Ló estava lá, né, numa terra boa, sai daquela terra e vai para Sodoma e Gomorra, só porque as campinas de Sodoma eram verdejantes. Quer dizer, se Ló tivesse uma gota de vida espiritual, uma gota de visão de Deus, ele tinha percebido que ainda que as campinas de Sodoma eram verdejantes, mas as cidades estavam fundadas no pecado até o pescoço, e que Deus ia fazer alguma coisa para punir aquela gente que não cessava de pecar. O pecado de Sodoma havia contaminado homens, mulheres, famílias, crianças, adolescentes, todos estavam contaminados com os pecados da depravação sexual. Ficou, por exemplo, de toda a humanidade, quando Deus destruiu aquelas duas cidades. Elimeleque então vai para lá, para uma terra de paganismo. Outro mais, Moabe é refúgio de quem deixou de confiar em Deus. O Salmo 125 diz assim, ó, eu sei que você vai falar de Coi na sua casa, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125 e o verso 1, confiar no Senhor. Quem confia no Senhor é como um monte inabalável. O Elimeleque não era esse monte. O Elimeleque era uma pessoa volúvel, tá? Ele vivia correndo atrás de coisa boa. Se aqui estava ruim, ele partia para o outro lado. Se lá estava ruim, ele ia para outros cantos. E o negócio dele era ir onde a coisa estivesse boa para ele. Não era o tipo de pessoa que enfrentava as dificuldades da vida. E o problema dele foi levar a sua família para sofrer juntamente com ele. A gente vê muitas pessoas sofrendo dessa maneira, né? Até mesmo no meio da igreja. Pessoas que não buscam a Deus, não servem a Deus de fato, e vive mudando atrás de facilidade, atrás de oportunidades, em vez de buscar a direção de Deus. Às vezes Deus quer prosperar o camarada no lugar que ele está, quer abençoar ele onde ele está, mas ele não obedece, ele não atende, ele não busca a Deus, ele anda de acordo com o nariz dele, assim como Elimeleque, tá? E vai morrer em Moabe. Elimeleque morreu em Moabe, seus filhos morreram em Moabe. Então, Moabe é refúgio de quem não aprendeu a confiar no Senhor. Provérbios 3 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, ou seja, não te apoie no seu próprio entendimento, tá? Então, e o Salmo fecha para nós também, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. É assim que nós servimos a Deus. A nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence ao Senhor, e nós devemos buscar o Senhor para tudo que a gente vai fazer. Vai trabalhar? Ora o Senhor para que a porta seja de Deus. Vai viajar? Busca o Senhor, ora a Deus. Está querendo mudar de cidade? Ora a Deus para ver se é realmente essa a vontade de Deus, para que Deus te direcione, para que Deus te oriente, e se for de Deus, você vai ser bem sucedido, mas se não for, você vai pagar para sofrer, tá? Você vai para a terra de Moabe, e terra de Moabe é refúgio de quem não aprendeu a confiar no Senhor. Outro mais, Moabe é terra de começos ruins. Tem um ditado, irmão, você sabe dele, que tudo que começa errado, vai errado, e termina errado, se não houver uma mudança de atitude. Então a pessoa quer que dá certo lá na frente, fazendo errado cá atrás, não vai resolver, não funciona desse jeito. Deus não trabalha dessa maneira. Então, Moabe é terra de começos ruins. Pastor, por que Moabe é terra de começos ruins? Porque é um lugar e uma nação que já começou errada, já começaram errado. Por quê? Porque os moabitas são descendentes de Ló, uma união pecaminosa, incestuosa de Ló com uma de suas filhas. Aquelas meninas saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração delas.
E o que elas fizeram? Quando elas viram tudo pegando fogo, elas devem ter deduzido assim, ó, o mundo acabou, só sobrou nós. Vamos dar bebida para o nosso pai? Vamos embebedar o nosso pai. Quando o nosso pai estiver bêbado, a gente dorme com ele. E assim por diante. Pastor, está na Bíblia? Mas lógico que está na Bíblia. A Bíblia não esconde erro de ninguém. Se a pessoa tem virtude, como é o caso da Ruth, está registrado na Bíblia Sagrada. Se a pessoa errou, também está registrado na Bíblia Sagrada para o nosso ensino, para o nosso exemplo, para que a gente não venha cair no mesmo fracasso. A união incestuosa de Ló com suas duas filhas geraram duas nações pervertidas na face da terra, pervertidas, que deram muito trabalho para o povo de Deus, tá? Então o que aconteceu? Gênesis capítulo 19, 36 e 37, diz assim, ó: e conceberam as duas filhas de Ló de seu pai, e a primogênita deu à luz a um filho e chamou seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. Ou seja, a filha engravidou do próprio pai, viu? Isso é incesto, isso é pecado, isso é crime hoje na nossa lei brasileira, também é crime. Aquela moça, né, depravada espiritualmente, veio a conceber do seu próprio pai, e o filho dela, né, virou pai dos moabitas. É para onde o Elimeleque levou a sua família, é para lá que ele levou a sua família, sem buscar a direção de Deus. E o que aconteceu? Lá ele morreu. Moabe, como eu já disse, é terra que não tem conhecimento de Deus. Moabe é terra de total paganismo. Moabe é terra de idolatria, feitiçaria e religião pagã. Essa que é a terra de Moabe, tá? Então Moabe é lugar de começos ruins, Então, antes de nós partirmos para uma empreitada dessa, nós temos que buscar o Senhor. Jamais levar a nossa família para um lugar desse, de maneira nenhuma, tá? Então, a gente precisa aprender a buscar mais ao Senhor. A gente já viu eu já vi muitas famílias de crentes, né, que mudaram de cidade debaixo da direção de Deus, e Deus abençoou, Deus guardou, prosperou, abençoou. Agora, eu já vi também pessoas mudarem sem buscar a direção de Deus e dar tudo errado. Família separar, marido separar da mulher, os filhos desbandeirar tudo para o mundo afora e estão desviados até hoje. Então, é necessário que antes de tomar uma atitude dessa, ou melhor, em qualquer atitude que o crente for tomar, tem que buscar o Senhor, tá? Temos que buscar o Senhor. Moabe é terra de inimigos do povo de Deus. Números 22 e versos 1, 3, 5 e 6. Eu salteei os versos aqui, tá? Números 22. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se junto às campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Estes enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Pastor, que texto é esse que o senhor leu? Aconteceu que os filhos de Israel, né, os descendentes de Abraão, o povo de Deus, peregrinando pelo deserto, chegou no limiar da terra prometida. Só que antes de entrar na terra prometida, havia as campinas de Moabe. E o que o rei dos moabitas fez? Chamou Balaão, todo mundo conhece essa história, aquele que a mula falou com ele, chamou Balaão e disse: Balaão, esse povo é grande, esse povo é numeroso, e nós sabemos o que Deus fez lá no Egito através dele. Então eu quero que você amaldiçoe eles, porque aquilo que você amaldiçoar está amaldiçoado. Ou seja, na cabeça do rei de Moabe, o nome dele era Balaque, se o Balaão amaldiçoasse Israel, ele conseguiria vencer Israel na guerra e jogar Israel para longe dali, tá? Só que o Balaão não conseguiu fazer isso, tá? Amaldiçoar não, mas ele se vendeu por dinheiro para ensinar o povo a pecar, e o povo pecando, Deus desampararia ele. Acabou que no final, né, Israel fez guerra contra os moabitas, e o rei de Balaque morreu, e morreu também o falso profeta Balaão, tá? Que ele era um falso profeta, porque ele se vendeu por causa do dinheiro. Então Moabe é terra inimiga de Deus. Os moabitas perturbaram Israel durante muitos anos, até Deus julgar essa nação, de tanto que eles perturbaram Israel. Fizeram guerra com Israel durante muitos anos, tá? Até o Senhor colocar fim na história deles, e hoje não se ouve mais falar dos moabitas. Perderam-se, né? Perderam-se. Vamos continuar aqui o nosso estudo, que o nosso tempo não para, tá?
Qual o segredo para não errar nas decisões da vida? Esse é o último tópico do nosso estudo aqui, do meu apanhado que eu fiz hoje. Qual o segredo para nós não errarmos nas decisões que nós temos que tomar na vida? Então eu não podia fechar esse estudo falando somente coisas negativas, né? Eu tinha que fechar ele com alguma coisa positiva e uma aplicação para nós. Primeiramente, andar no caminho certo. Primeiro segredo para a gente não errar nas decisões é andar no caminho certo. E você sabe qual que é o caminho certo? Com certeza você já até respondeu aí na sua casa, né? O caminho certo se chama Jesus. João 14,6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho. Observa que ele não disse que ele é um caminho, ele é o caminho, artigo definido, o caminho. Não há outro caminho a não ser Jesus. Então, o primeiro passo para a gente dar, para não errar nas decisões da vida, é a gente acertar o caminho, é a gente andar pelo caminho certo, tá bom? Segundo, deixar ser orientado pela palavra de Deus, deixar ser orientado pela Bíblia Sagrada. Salmo 119, 33, Salmo 119, 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Maravilha, vou até repetir para você gravar aí, ó. Salmo 119, 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Não adianta guardar metade, não adianta guardar no início, tem que guardar até o fim. Muitos crentes começaram bem a sua caminhada, vieram para a igreja, aceitaram Jesus, converteram, fizeram o pré-batismo, batizaram, começaram a tomar Santa Ceia, e hoje já não andam mais conforme o estatuto do Senhor, quer andar segundo o seu próprio pensamento, já está sendo atraído de volta às coisas do mundo, mas a palavra do Senhor para nós é guardar a palavra de Deus até o fim, é até o fim, não é até a metade, tá? Nós vamos precisar dela durante todos os dias da nossa vida, bendito seja Deus. O que mais que nós temos que fazer, além de andar no caminho certo que é Jesus, ser orientado pela palavra de Deus? O que mais? Vamos lá. Se satisfazer com a vontade de Deus. Mateus 6:10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Muitos crentes não querem buscar a vontade de Deus para a sua vida, eles querem fazer a sua própria vontade, mas eu louvo a Deus que muitos crentes buscam, né, a vontade de Deus, antes de qualquer coisa, antes de iniciar um namoro, antes de entrar, né, num relacionamento mais sério, buscam ao Senhor para ver se isso é vontade de Deus. Antes de entrar num emprego novo, elas justamente buscam a vontade de Deus, tá? Porque até para isso, né, na verdade Deus, Ele está presente em todos os detalhes da nossa vida. A gente nunca deve achar que a gente toca a nossa vida sozinho. Deus se importa conosco em todos os detalhes, Ele quer participar das nossas decisões e nos orientar. Então a vontade de Deus é uma grande, maneira de eu saber se eu estou acertando, né, nas minhas decisões, quando eu coloco as minhas decisões na vontade do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, busque a Deus, jovem, busque a Deus, a vontade do Senhor para a sua vida, e Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, tá? Melhor do que você se guiar, porque se você se guiar, você vai acabar caindo em caminhos tortuosos, mas deixa o Senhor te guiar, que Ele vai te guiar por caminhos maravilhosos, tá bom? Outro conselho para nós não errarmos nas decisões, ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, tá? Romanos 8,14, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Maravilha, viu aí? Então, ser guiado pelo Espírito Santo é também outra característica de nós termos a plena convicção e certeza de que nós estamos tomando as decisões certas, porque o Espírito Santo nunca vai nos levar para uma decisão errada, pelo contrário, só nos guia por caminhos eternos, só nos guia por caminhos verdadeiros, tá? Porque Ele é a pessoa mais maravilhosa que está no nosso meio, conforme pregou aqui o pastor José Dutra domingo à noite. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é outra maneira de nós sabermos que nós estamos tomando as decisões certas, tá? Então, quando eu fui fazer faculdade, eu sempre orei ao Senhor para que me guardasse, né? A gente sabe que o ambiente da faculdade, em muitos casos, são muito perniciosos, conceitos errados, conselhos errados, né? Amizades erradas, pessoas erradas, tem de tudo lá, mas tem pessoas boas também, tá? Então, a gente tem que orar antes de entrar numa situação dessa, justamente para que Deus nos guarde, nos proteja, né, nesses ambientes que não são o nosso ambiente.
né? Não é a nossa casa, não é a nossa igreja, são outros ambientes. A gente tem que pedir ao Senhor para nos guardar, e ninguém melhor do que a pessoa maravilhosa, sublime e verdadeira do Espírito Santo para nos guiar nesses caminhos que o mundo aí prepara para nós, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Então, chegamos ao final do nosso estudo. A nossa conclusão é: muitas pessoas, inclusive cristãos, têm tomado decisões erradas na vida, pagando um preço bem amargo por causa disso. Que Deus nos conduza, né, pelo caminho que nós devemos andar, na orientação do Espírito Santo. Lembrei do Salmo 23, que o salmista disse assim, ó: guia-me pela vereda da justiça. Repetir, Salmo 23, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Vereda é caminho. Então que a gente possa fazer a mesma oração do salmista, pedir ao Senhor que nos guia nesse caminho que é a vereda da justiça. A gente não vai errar, se a gente seguir essas orientações, a gente não vai errar. Qual que são elas? Andar no caminho certo, que é Jesus, ser orientado pela palavra, cumprir a vontade de Deus e também ser guiado pelo Espírito Santo. Se a gente fizer isso, a gente não erra, não toma decisões erradas. Lembre-se, os homens morrem em Moabe, viu? Os homens morrem em Moabe. Quantos casamentos foram destruídos nos Estados Unidos? Quantos casamentos que você conhece que foram destruídos nos Estados Unidos? O marido foi, a mulher ficou. Ou a mulher foi, o marido ficou. Ou, né? Foram, e a maioria das pessoas que eu conheço que foram para lá, bagunçaram o casamento deles. A maioria que eu conheço que foram, bagunçaram o casamento deles. Por quê? Porque não buscaram a orientação de Deus, tá? Não procuraram cumprir a vontade de Deus, não seguiram essas regras que nós colocamos aqui, tá bom? É um direito deles? É um direito, só que as escolhas que nós fazemos, ela traz para nós consequências, é para trazer coisas benéficas, mas traz também consequências terríveis para a nossa vida, e casamento desfeito, aí já é um prejuízo muito grande, porque a família tem que estar junta, né? Casamento é para a vida inteira, louvado seja Deus. Chegamos ao final do nosso estudo, né? Tudo muito rápido, né? Porque o tempo não espera, e a gente sabe que a internet não é muito boa, os irmãos ficaram muito tempo na internet, a gente sabe muito bem disso, que chega uma hora que começa a falhar. Então está aí o nosso conselho da palavra de Deus, para que você seja bem sucedido nas suas decisões, seja feliz naquilo que você direcionar, né? Que você possa estar sendo bem sucedido em todas as áreas, tá bom? Antes de orarmos para finalizar, está aqui a nossa revista, viu, irmãos? Que próximo domingo agora já é a nossa nova revista, novo trimestre, novo tema. Agora é dons espirituais e ministeriais. Então a primeira lição desse trimestre, nós vamos gravar ela no decorrer dessa semana e vamos postar aí no final de semana para os irmãos estarem assistindo a nova revista, né? A nova aula da nova revista. E os irmãos que têm um compromisso de pegar a sua revista, procure a irmã Eliane no horário que ela trabalha e pega a sua revista, viu, ali com a irmã Eliane, para você estar participando, né, da lição que vai ser aplicada nesse final de semana. Então até sexta-feira você pega aí com a irmã Eliane, amanhã já é quarta-feira, né? Então o tempo corre, aí a gente vai estar postando essa lição no final de semana e você estará sendo abençoado na ministração dessa lição. Que Deus abençoe a todos, né? Abençoa a todos os irmãos que participaram dessa lição, que Deus abençoe sua casa, te guarde, te proteja e continue te orientando, te direcionando no caminho que você deve andar, tá bem? Vamos fazer mais uma oração e assim estaremos encerrando em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição, muito obrigado por esta palavra que o Senhor deu para nós aqui nesta noite, sobre nós tomarmos as decisões corretas para evitarmos seus dissabores que a vida nos encarrega. Peço ao Senhor que oriente os irmãos, abençoe os irmãos a tomarem sempre as suas decisões certas, buscando sempre no Senhor. Peço ao Senhor que abençoe aos nossos irmãos que estão em casa, abençoe, Pai, a tua igreja, espalhada aqui nessa cidade, na zona rural, no nosso distrito, que o Senhor esteja abençoando a cada irmão e a cada irmã, segundo a sua necessidade. Seja conosco com a tua graça, te pedimos, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.